Olá, terceiro ano, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do dia 10 de março de 2021, na nossa quarta-feira. Sou a professora Jéssica e eu espero que vocês gostem da aula de hoje, que nós vamos falar sobre provérbios. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, mas o que são os provérbios? Os provérbios nada mais são do que os ditados populares. A gente costuma chamar os provérbios também de ditados populares. Mas o que isso significa? Os ditados populares são frases curtas que são textos de autores desconhecidos. Então, a gente vai ver um pouco mais lá na frente alguns exemplos de alguns ditados populares ou provérbios populares. Mas antes disso, eu queria ler novamente com vocês aquele texto que nós trabalhamos na aula de ontem, que foi o texto do Gato Curioso. Eu queria ler para vocês e relacionar um pouco com o que a gente vai falar hoje sobre os provérbios ou os ditados populares, certo? Então vamos lá. O Gato Curioso. Era uma vez um gato siamês. Por ser muito engraçadinho, é chamado de gatinho. Além de ser carinhoso, ele é muito curioso. Nada se pode fazer que ele não deseje ver. Se alguém mexe na estante, está lá no mesmo instante. Se não consertar a pia, está ele lá de vigia. E o resultado é que quando viu seu dono consertando a tomada na parede, meteu-se com tanta sede a cheirar tudo que, nhoque, levou um baita choque. E pensa que ele aprendeu? Mais fácil aprendia eu. Mantém-se ao mesmo abelhudo que quer dar conta de tudo. Então, esse texto aqui, gente, ele é uma fábula em verso, porque ele está organizado em pequenos versos e estrofes. Como eu expliquei para vocês nas aulas passadas, né, que existem as fábulas em prosa e as fábulas em verso. Então, essa é uma fábula em verso. Mas o que essa fábula aqui tem a ver com o nosso tema de hoje? Essa fábula, ela vai trazer alguns ensinamentos muito importantes para a gente. O que fala aqui, né, sobre o gato curioso? A gente sabe que o gato é um animal muito curioso. E por conta dessa curiosidade dele muito grande, às vezes ele acaba se saindo mal, né? Nessa situação, que foi que aconteceu? Ele ficou tão curioso com a tomada que ele acabou levando choque, né? E então a gente aprendeu no final que ser abelhudo, ou seja, ser curioso demais, às vezes não é uma coisa boa, porque você acaba se ferrando. Claro que ser curioso, em certas ocasiões, quando você quer aprender, quando você quer saber de alguma coisa, é interessante. Então, assim como essa história, os provérbios, eles vão ensinar pra gente alguns ensinamentos. Agora a gente vai ver alguns exemplos de provérbios que a gente encontra no nosso país. O nosso primeiro provérbio que a gente vai ver aqui agora é esse: quem canta seus males espanta. O que nós podemos aprender com esse provérbio, com esse ditado popular? O que ele significa? Aqui a gente vê uma imagem de um filme, né? Chamado Quem Canta Seus Males Espanta, da Mariana Ximenes, que faz a dublação desse filme, né? Então, esse provérbio, ele quer dizer que quem canta é mais feliz, quem canta consegue espantar a tristeza. O próximo provérbio que a gente encontra aqui é: quem não chora, não mama. O que nós podemos aprender com esse provérbio? Ele quer dizer, se você não pedir ajuda, ninguém vai ajudar. Por exemplo, o cachorro, ele vai pedir para arrumar a água e a ração dele, né? Ele vai pedir do jeito dele, porque ele não fala, mas vai pedir. Se ele não pedir para o seu dono não arrumar as suas coisas, se ele pedir para não arrumar sua água e a sua comida, ele vai morrer de fome e vai morrer de sede. Da mesma forma, quando a gente tem algum tipo de dúvida, a gente pergunta. Quando a gente quer ajuda de alguma pessoa para nos ajudar, a gente pede ajuda. Então, quem não chora não mama, quem não fala não vai ser escutado. Então, é importante a gente falar o que a gente sente, o que a gente está pensando, o que nós estamos sentindo. E quando a gente precisar de ajuda também, é importante falar.
Então, quem não chora não mama ensina isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que quer dizer isso? Significa que com persistência tudo se consegue, né? A água, apesar dela ser um elemento mole e de estar batendo contra a pedra, com a persistência da água em bater a pedra vai furar em algum momento, certo? Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas ela vai conseguir. Então, esse provérbio, esse ditado popular, vai ensinar sobre a persistência, a você não desistir na primeira dificuldade. Então, a gente observando todos esses exemplos de provérbios, de ditados populares, quais são as características que nós observamos neles? A primeira são de criação anônima. O que isso quer dizer? A criação anônima é quando existe um autor desconhecido, onde não sabemos quem criou aquela frase, certo? A próxima característica são geralmente conhecidos por quase todos os grupos que vivem em uma mesma comunidade. Então, aqui no nosso estado, no Piauí, a gente tem alguns provérbios conhecidos por nós, como esse que eu falei para vocês. Mas existem em outros locais do Brasil, existem em outras regiões do mundo, alguns provérbios, ditados populares conhecidos daquela comunidade, que são diferentes do nosso, mas geralmente vão ter um ensinamento assim como os nossos. São frases curtas, rítmicas, com jogo de palavras que facilita a sua memorização. Então, vocês viram aqui, vamos botar aqui, ó. Essa aqui são frases bem curtas, né? São frases que a gente consegue entender muito bem, tem um jogo de palavras bem interessante e muitas vezes tem rimas, né? Por exemplo, aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem dura e fura, que são palavras que rimam entre si. Então, a gente observa que tem esse jogo bem legal do jogo de palavras, né? Dessa sonoridade bem agradável aos nossos ouvidos. E a última característica que a gente observa dos provérbios é a transmissão de geração para geração. Então, pelo fato de geralmente os provérbios, os ditados populares, eles serem conhecidos em uma região, em uma comunidade, esses provérbios, eles vão ser passados de pai para filho, de avô para neto. E eles são geralmente falados por boca a boca. A gente ouve isso muito no dia a dia, né? Esses conselhos que os nossos pais e os nossos avós vão nos dar. Então, essa é uma das características dos provérbios ou dos ditados populares. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as duas atividades relacionadas a provérbios que eu vou colocar na plataforma. Elas são diferentes, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo chat do MOB, certo? Até mais!